Olá pessoal, a construção de variáveis em JavaScript é uma construção um pouco diferente de algumas linguagens de programação. Então, se você for trabalhar com o JavaScript, você tem que lembrar que JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada, ela é uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, a variável ela sempre vai olhar para o conteúdo dela. Então, se você tiver uma variável entre aspas, esse conteúdo é string, e, portanto, essa variável é string. Se essa variável tiver um número, simplesmente um número, então essa variável será do tipo inteira. Se a variável tem algum tipo de casa decimal, então, por exemplo, você tem lá um valor que é algum tipo de casa decimal, tem algum tipo de vírgula, com mais alguns dados, com mais alguns números, então não será considerado um número inteiro, ele vai ser considerado um número de ponto flutuante. Então, no JavaScript, ele trabalha de uma forma um pouco diferente das outras linguagens de programação, como por exemplo Java. Em Java a gente tem que tipar, a gente tem que dizer que tipo de dado está entrando naquela variável. No JavaScript isso não acontece, é uma tipagem que a gente chama de tipagem dinâmica. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma variável chamada nome, e essa variável nome recebe, entre aspas, o nome João. Então, automaticamente, essa variável nome já será do tipo string. Se você, por alguma razão qualquer, pegar essa variável, que se chama nome, e ao invés de escrever João, colocar a variável igual a 32, então a variável nome não será mais uma variável de texto, ela não será mais uma string, ela será uma variável numérica. É interessante isso, né? A gente vai ver no exemplo logo a seguir, mas você deve notar que em JavaScript a gente não precisa dizer o tipo de dado, você simplesmente coloca o dado e aí depois você vai trabalhando com esse dado dentro dessa variável. É claro que em alguns momentos há necessidade de fazer as conversões. Aí a gente vai aprender, nós vamos ver como é que faz a conversão, como é que a gente trabalha com esse conteúdo. Tá legal? Então, vamos dar uma olhada no desenvolvimento dessas atividades, como é que elas trabalham, como é que você vai desenvolver o projeto e a gente segue daí em diante. Então, até daqui a pouco.